Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Aprovado o projeto que prevê alienação de imóveis públicos na capital gaúcha. Proposta para a revitalização do 4º Distrito é entregue no Legislativo. E ainda, trabalho da Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas é destaque no espaço da Tribuna Popular. Estas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Transportes do Legislativo abordou na reunião desta terça-feira o potencial hidroviário do Guaíba. No encontro, o governo apresentou um plano para a implementação de novas linhas aquaviárias. O plano apresentado pelo secretário adjunto de Mobilidade Urbana da capital prevê a possível implementação de itinerários fluviais que liguem a região central até as ilhas, sul e extremo sul da cidade. De acordo com Matheus Aires, o primeiro passo é lançar um procedimento de manifestação de interesse, no qual empresas poderão apresentar estudos de viabilidade para auxiliar a administração municipal. Porto Alegre conta hoje com apenas uma linha aquaviária, que faz o trajeto entre a região central da cidade até o município de Guaíba, passando pelo Barra Shopping Sul. De acordo com o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, caso o plano prospere, a primeira linha a ser ativada vai conectar o centro da capital até a Ilha da Pintada. É um estudo técnico já realizado, que não se pode jogar fora, e dentro dele, nas possibilidades de estações que o nosso corpo técnico imagina ser o mais apropriado para iniciarem novas operações. E dentro disso ainda, daquelas 7 ou 8 possibilidades, uma delas que nós vemos como a mais possível de acontecer, que é a Ilha da Pintada. Vereadores destacaram os benefícios que a expansão do transporte aquaviário pode trazer para a população que vive em regiões mais afastadas do centro. A questão da Zona Sul, Matheus Aires, tem que ser examinada com muito carinho, porque há uma demanda, sim, na Zona Sul, muito grande. Eu tive muitos contatos lá com o pessoal do Lamico, o pessoal de Belém Novo. Há pessoas que imaginam uma integração rodoviária, fluvial da Restinga, Orla e depois Centro e vice-versa. Então, há muitas possibilidades. Porque no momento que o serviço existisse, isso se tornaria uma opção muito mais prática para a vida de muitas pessoas, tá? E principalmente ali nas linhas mais ao extremo sul de Porto Alegre, tipo Belém Novo, Tristeza, Assunção, Ipanema, que são regiões que hoje só tem uma via de acesso em relação ao centro. O diretor-presidente da CATISUL, empresa responsável pela operação da linha Porto Alegre-Guaíba, falou das dificuldades para implementar novas linhas, como a tarifa única e a burocracia. Tem uma outra equação que se leva em conta, eu acho por isso não ter nenhuma atratividade de ninguém fazer esse serviço, é a tarifa única de Porto Alegre. Uma tarifa única de hoje, eu acho que é R$5 e alguma coisa, fazer distâncias longas com o serviço privado, ele não paga a conta, não tem condição. Então, eu acho que esse segundo, eu acho que antes de fazer uma proposta de manutenção de interesse, o ideal, talvez, eu me ofereço com a experiência que tenho para tentar dar subsídios aí a custos de operação e formas de pagar, nessa parte da viabilidade econômica. A comissão ficou de organizar junto com a CATISUL um passeio técnico pelo Guaíba para conhecer melhor as especificidades do transporte hidroviário. Maio é o mês de conscientização mundial sobre a fibromialgia. Segundo a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a doença é a maior causa de dor crônica no Brasil. O assunto foi debatido na Comissão de Saúde do Legislativo. A repórter Vanessa Schmidt acompanhou e tem mais informações. Olá, Vanessa.
Olá, Clayton. A reunião foi proposta pelo vereador José Freitas, do Republicanos. Segundo o parlamentar, o objetivo é gerar conscientização sobre a fibromialgia. Essa doença, que se caracteriza principalmente pela dor crônica, atinge cerca de 2,5% da população mundial. Aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 270 mil gaúchos sofrem com a fibromialgia. E durante a reunião da COSMAN, parlamentares, portadores da doença e entidades ligadas à saúde falaram sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos fibromiálgicos. Os participantes foram unânimes ao citar a falta de medicação gratuita disponível para quem sofre com as dores constantes e também a necessidade de capacitar os profissionais de saúde que atendem esses pacientes. O que eu acho mais preocupante é o acesso à medicação e a capacitação, pelo que eu vi aí. E, paralelo, trabalhar para o médio e longo prazo o centro de dores, né? Mas eu acho que o que urge aí é medicação e capacitação. Então, temos que trabalhar para nós tocarmos e continuar discutindo aí políticas públicas para que a coisa venha a acontecer e lá na ponta os pacientes venham ser amenizados das suas dores, né? Do seu sofrimento do dia a dia. E ao final da reunião, Clayton, os participantes também trouxeram sugestões para ampliar a conscientização sobre a doença. Eu acredito que um dos grandes problemas é que as pessoas não têm conhecimento, né, dessa doença. Então, uma campanha na área da saúde, de conscientização, eu acho que seria fundamental. Queria aqui deixar como ideia também. Estamos aí no mês de conscientização, né, da fibromialgia, no mês que nós precisamos falar sobre esse assunto e que ele é muito relevante e importante. Então, agradeço a presença de todos, vamos encaminhar o pedido de informação para a Secretaria e voltaremos a falar sobre o assunto na COSMAN. Então, Clayton, essas eram as informações que eu tinha para lhe trazer. Volto ao estúdio com você. Tá certo, obrigado, Vanessa. E a Comissão de Finanças tratou nesta semana sobre a realização do South Summit na capital. Um dos maiores eventos internacionais de inovação, a feira ocorreu no início de maio, no Cais Mauá. Segundo a organização, mais de 20 mil pessoas e representantes de 50 países participaram das atividades. De acordo com o diretor-geral do South Summit Brasil, os números da primeira edição da feira na capital gaúcha demonstram que o evento trouxe resultados positivos para Porto Alegre. Tivemos mais de 7.500 empresas presentes no evento, 450 investidores, 20 fundos internacionais, uma carteira de 65 bilhões de dólares aí disponíveis para investimento na América Latina, mais de 500 speakers, né, um bom volume deles internacionais, 30% deles mulheres, o que é muito importante, 540 jornalistas cobrindo o evento, mais de 3.500 empregos diretos e indiretos gerados pelo South Summit. Conforme o secretário adjunto de Governança Local, os resultados dessa movimentação na cidade já refletiram na economia do município. Nós tivemos ocupação total da nossa rede hoteleira durante o evento. Total, né? A maioria dos restaurantes aumentou em 50% o consumo, tirando os restaurantes da volta, ali como Embarcadero, que as mesas eram disputadas ponto a ponto, né? Tivemos um aumento nas compras dos centros comerciais e shoppings, já no dia anterior ao evento. Isso já foi sentido pelas lojas, pelo comércio local. Segundo a gestora de projetos do Zenit, Parque Científico e Tecnológico da URGS, a realização da South Summit mostrou o potencial das startups em colaborar com o poder público em iniciativas voltadas, por exemplo, para a saúde da população. Foram gerados 2 movimentos, né? Um foi um programa voltado para o desenvolvimento de startups e soluções na área de saúde, que é o Health Alliance, onde tivemos aí a participação de várias instituições, investidores, enfim, a gente teve 19 equipes participando e 3 delas foram premiadas, né, sendo uma, por exemplo, o primeiro lugar é na área de monitoramento do mosquito da dengue, então trazendo uma solução aí bem
importante para esse momento que a gente está passando de saúde pública, né? Ana Paula reforçou que, embora já existam mecanismos legais para a parceria entre governos e startups, falta segurança jurídica para a realização dos projetos. E é justamente esse o desafio da Prefeitura de Porto Alegre para a contratação de produtos oferecidos pelas startups. Nos próximos meses, o Executivo vai iniciar as tratativas com uma empresa gaúcha para a implementação da inteligência artificial em soluções para a cidade, em serviços como podas, obras e outras demandas necessárias. O que eles fazem, mano? Eles têm um trabalho de inteligência artificial para que as câmeras possam localizar problemas de vários tipos, tá? Problemas como desde a contagem de aço na esteira até algum dano que tenha acontecido no parque. Eles fazem tudo isso através de inteligência artificial e câmeras. A cidade de Porto Alegre deve, em pouco tempo, fazer uma prova de conceito com eles para ver se isso vai nos ajudar a localizar problemas urbanos. O presidente da CEFOR reiterou a necessidade da estrutura pública investir nas startups da cidade. Eu acho que um dos desafios nosso é a própria estrutura pública, né? Ela tem um enorme, um grande número de ativos, né? E que a gente pode abrir para essas startups para a construção de novas soluções. Na área da saúde, por exemplo, é uma coisa maluca, né? O que está crescendo, assim, novas soluções. Para a vereadora Bruna Rodrigues, a realização da South Summit foi muito exitosa, mas, segundo a parlamentar, é preciso que as próximas edições também envolvam as periferias de Porto Alegre. Como é que inclui a comunidade? Porque um jovem que queira participar, né, um jovem lá da Cruzeiro que quisesse participar do evento, ele não teria possibilidade, porque R$200 é um valor inacessível para esse jovem. Mesmo que ele seja um jovem que, por exemplo, participe da Rede Calábria, do desenvolvimento de sistemas, dessa rede tecnológica, ele é um jovem que ele é excluído dessa grande rede de oportunidades, né? A vereadora Mari Pimentel disse que a Comissão de Orçamento aguarda o balanço oficial do governo sobre a realização da South Summit em Porto Alegre. A próxima edição da Feira de Inovação já está confirmada para 2023. E ainda sobre inovação, uma das regiões da capital considerada com grande potencial para o desenvolvimento do setor deverá passar por um processo de revitalização. Na sessão de segunda-feira, o prefeito Sebastião Melo entregou no Legislativo projeto que prevê alterações urbanísticas e incentivos a atividades sociais e econômicas no 4º Distrito. Segundo a Prefeitura, o projeto de revitalização do 4º Distrito foi construído a partir de uma série de estudos sobre a região. De acordo com o governo, ao longo dos últimos meses, o levantamento apontou sugestões de diversas áreas da sociedade porto-alegrense. Para o vice-prefeito, o objetivo da proposta é valorizar o patrimônio histórico e promover a geração de emprego e renda. Para isso, de acordo com Ricardo Gomes, a ideia é incentivar a promoção de atividades sociais e ações de fomento à tecnologia como forma de expandir a economia criativa da capital gaúcha. A partir dessa discussão com a Câmara de Vereadores, com a aprovação do projeto, que agora vem uma nova etapa de discussão, nós vamos ter ali uma condição diferenciada para quem quiser ir morar, trabalhar, gerar emprego e renda, fazer o seu negócio, seu comércio no 4º Distrito, recuperar um imóvel tombado. Então são incentivos de várias naturezas para que as pessoas possam reativar uma área tão importante da cidade. O 4º Distrito está localizado entre o Centro Histórico e bairros da Zona Norte de Porto Alegre, como Maitá, Navegantes e Farrapos. Há muitas décadas, essa região era uma área industrial na cidade, mas com o passar do tempo, empresas deixaram o local e o território ficou degradado. Aqui no plenário Otávio Rocha, o prefeito Sebastião Melo apresentou para os vereadores um projeto de lei que pretende transformar o 4º Distrito. Conforme a prefeitura, a proposta busca aumentar o número de parcerias público-privadas para assim viabilizar uma completa mudança urbanística naquela região. De fato, é uma demanda muito antiga da cidade, né? A gente muitos anos estuda o 4º Distrito e faltava, né, esse olhar diferenciado. E por isso a proposta que a gente
gente submete aqui à Câmara de Vereadores, cria esta modelagem de tal forma que a gente tenta atrair a iniciativa privada para apostar nessa transformação e o poder público, né, a gente direciona as obras que a gente entende como prioritárias para essa transformação. Criando também incentivos urbanísticos, incentivos tributários, a gente acredita que a iniciativa privada possa responder e comece, né, a se operar a transformação daquele território tão importante para a nossa cidade. O quarto distrito é uma revitalização muito desejada ao longo de muitos e muitos anos. Foi uma área industrial, Porto Seco, está ao lado das saídas de Porto Alegre, ao lado do aeroporto Salgado Filho, a 5 minutos do centro, então, quer dizer, uma área pronta para voar. E a mudança do plano diretor, no nosso entendimento, vai dar incentivos urbanísticos e fiscais bastante poderosos. Agora está com a Câmara, afinal de contas, né, ao fim e ao cabo, quem dá a palavra final sobre o plano diretor é a Casa, né, do Povo. A partir de agora, o texto passa a ser analisado pelos parlamentares até a votação do projeto em plenário. E também na sessão de segunda-feira, a Câmara aprovou o projeto do Executivo que cria o Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário de Porto Alegre. Pela proposta, a Prefeitura fica autorizada a alienar 92 terrenos e imóveis localizados em diversos bairros da cidade, além de 64 lotes no Parque Industrial da Restinga. A medida abre a possibilidade de troca, venda ou permuta dos próprios municipais. Segundo o projeto, a receita obtida com as vendas deve ser aplicada na melhoria dos serviços e equipamentos públicos. O secretário municipal de Administração e Patrimônio acompanhou as discussões no plenário e defendeu a proposta. E esses valores serão destinados à reforma e manutenção dos próprios que nós utilizamos no dia a dia no município. Então, a gente vai poder fazer retrofit, vai poder fazer a reforma, a gente também vai poder fazer a regularização fundiária com esses recursos, né? Então, são uma série de ações hoje que o município não tem recursos, né? Então, a gente vai usar o próprio patrimônio, né, como um instrumento para que a gente possa atender esses fins e qualificar a nossa gestão do patrimônio. As discussões em plenário começaram ainda na semana passada e foram retomadas na sessão da última segunda-feira. A oposição criticou o projeto, afirmando que ele vai estimular a especulação imobiliária. Segundo líderes do bloco, em momento algum a proposta atende às reais necessidades da população mais carente. Muitos desses terrenos estão ocupados, inclusive alguns por serviços de saúde, serviços de educação, serviços públicos, no caso do DEMAI, a SMOV. O que o governo vai fazer com esses trabalhadores, com esses serviços que estão nesse terreno? Vão levá-los para onde se vão querer vender essa área? Na verdade, nós estamos nos apropriando de imóveis que estavam funcionando estacionamento, lavagens, né, imóveis que estavam funcionando empresas, né, indústrias que não geravam mais emprego, mas estavam de dona de imóvel. Então a prefeitura está se apropriando desses imóveis, né, podendo fazer uma concessão, podendo vender ou alienar esses imóveis. É isso que a prefeitura está fazendo, né? Não tem uma especulação imobiliária. Toda e qualquer forma de alienação de bens públicos tem a nossa oposição. Nós somos contrários. Isso é patrimônio do povo, patrimônio da cidade, da sociedade porto-alegrense. Não é patrimônio do governo. Então o governo faz uma lista de 93 imóveis, entre os quais pelo menos não é do governo, que é esse que tinha um tapume da Melnick. Então há uma situação toda especial. O governo está retirando esse projeto agora, nesse momento da relação dos que seriam alienados. O imóvel localizado na Avenida Carlos Gomes, no bairro Três Figueiras, e que teria sido cercado por uma construtora, foi retirado da proposta com a aprovação de uma subemenda à mensagem retificativa. O projeto recebeu 25 votos favoráveis e 10 contrários. Todos os imóveis que hoje têm ocupação serão mantidos com termos de permissão de uso, como das escolas e tudo mais. Então, assim, não tem problema. O prefeito não tem interesse nenhum em retirar ninguém que esteja ocupando e ocupando de forma ordenada, de forma que traga qualidade para a cidade. A ideia é que a gente possa utilizar os imóveis que não estão sendo utilizados, que estão abandonados, que a gente possa reverter isso em melhorias para a cidade. Capina, até inclusive na assistência social, na saúde e em outras pautas necessárias.
E o Conselho Regional dos Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região completou 50 anos nesta quarta-feira. A data foi lembrada pelo Legislativo com uma homenagem no plenário Otávio Rocha. O CONHERP4 é a autarquia federal responsável por fiscalizar a atividade dos habilitados em relações públicas nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São esses profissionais que criam e executam estratégias comunicacionais que buscam fortalecer o relacionamento nas instituições públicas e privadas com seus respectivos públicos. De acordo com o presidente do CONHERP4, o Conselho tem hoje cerca de 1.500 registrados ativos no Rio Grande do Sul. Luiz Fernando Munhoz destacou a importância do trabalho do profissional de relações públicas para as organizações. É muito importante porque mostra, nos dá o espaço da gente trabalhar o que a gente vem fazendo há muito tempo, que é valorizar a nossa profissão. A gente tem buscado mostrar a importância que é a atividade de relações públicas para as organizações, os benefícios que ela traz para as organizações, o benefício que é ter o profissional de relações públicas atuando dentro de uma assessoria parlamentar, uma assessoria de uma instituição, tanto segmento do setor público quanto do setor empresarial. A homenagem foi proposta pelo vereador Ramiro Rosário, do PSDB. Segundo o parlamentar, tanto o trabalho do CONHERP4 quanto de seus registrados é fundamental para manter a ética e o profissionalismo nas comunicações institucionais. A homenagem se faz importante por dois motivos. Primeiro é pela atividade em si do Conselho. Um Conselho que se mantém há 50 anos, produzindo resultados para a classe dos profissionais de relações públicas, também fazendo toda a articulação com o governo, com a sociedade, demonstra a sua organização, a sua capacidade de articulação e a história de todos que passaram pela frente desse conselho. Então, a homenagem em si à instituição CONHERP, ela se faz mais do que justa por esse sentido. E o outro sentido, obviamente, é pela atividade do profissional de relações públicas, que muitas pessoas nem sabem muitas vezes qual é a atividade, mas ela é fundamental tanto no poder público, empresas, instituições, também dentro de eventos. É a pessoa, é o profissional responsável por linkar todos os pontos. E o espaço da Tribuna Popular nesta semana foi ocupado pela Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. A entidade destacou os projetos desenvolvidos para ajudar os pacientes atendidos pela instituição. A Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas foi criada em 2006. Desde então, a entidade busca realizar ações para arrecadar recursos financeiros para auxiliar na manutenção da unidade e também apoiar a prestação de serviços aos pacientes da instituição. Durante o período da Tribuna Popular, a Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas destacou várias ações, entre elas o projeto Ame Bebê. Através da iniciativa, os pacientes recém-nascidos recebem um enxoval infantil completo, uma cesta básica e kits de higiene pessoal para os bebês e também para as mamães. Conforme a entidade, a proposta beneficia cerca de 1.400 famílias todos os anos. O projeto Ame Bebê, a gente beneficia cerca de 35% das mamães que têm os bebês lá no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, e elas começam a entrar para o projeto já no dia da alta, quando elas recebem uma caixa maternidade que tem uma inspiração no projeto finlandês. Porque essa caixa maternidade ela serve de berço para o bebê até os 5 meses. Atualmente, 100% dos atendimentos encaminhados pelo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas são realizados pelo SUS. Por isso, a organização reforça que a divulgação do trabalho é muito importante para o reconhecimento das atividades da instituição. Além disso, a associação afirma que parcerias entre a Prefeitura e a iniciativa privada são fundamentais para viabilizar a arrecadação de verbas para o hospital. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais informações do Legislativo aqui nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!